mas sem Ti nada podemos fazer, por isso nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Espírito, para entendermos a Tua Palavra e também pôr em prática em nossas vidas. De misericórdia, usa-me nesta manhã para a glória do Teu nome, usa também os meus irmãos e a todos nós que iremos ouvir a Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bom, queridos, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. É bem possível que você já tenha lido essa história e bem possível também que você já ouviu sermões a respeito desse tema. É um tema muito conhecido. Mas me parece, irmãos, que como ser humano, nós temos esquecido muitas coisas que Deus tem nos advertido, nos chamado. Me parece que quando as coisas vão mal, quando as coisas estão difíceis, aí a gente lembra de buscar a Deus, de pedir ajuda, de pedir auxílio. Na realidade, nós somos levados assim para o momento. Dizemos ao longo da nossa vida, esquecendo, vamos dizer assim, de Deus. Só lembramos de Deus quando queremos algo dele ou quando estamos passando por aflições ou socorro. Mas assim é o mundo. Assim são muitas pessoas. Mas nós não deveríamos ser assim. A história nos conta, irmão, a partir do verso 1, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Arrazon, do mar que é Ecagim. Verso 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Ter medo, irmãos, isso é comum ao ser humano. Nós só não podemos ficar o tempo todo com medo. Por exemplo, se alguém ficar atrás de uma porta antes de você entrar e aparecer de repente, você vai ter medo, você vai se assustar. Isso é natural. E às vezes até mesmo você sabendo que tem alguém ali atrás, mas na hora do susto você teme. Então, o filho de Deus, isso também passa por algum momento de medo. Mas Josafá, ele teve medo, mas buscou ao Senhor e pregou um jejum. No verso 4, ele diz o seguinte: pregou um jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Me parece, irmãos, que a situação aqui não era tão boa. De fato, fazia medo, porque veio gente de todos os lugares para buscar a Deus, para jejuar, para clamar a Ele, para pedir socorro, porque grande multidão vinha ao encontro deles, e eles sabiam que sem Deus eles não conseguiriam. E a Bíblia diz que Josafá se pôs em pé diante da congregação de todo Judá e disse o seguinte, irmãos, em oração, verso 6: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas
sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá, ele se humilhou, irmãos. Ele reconheceu que a força e o poder está em Deus. E contra aquela multidão, eles não podiam fazer nada, a não ser Deus. E uma das coisas mais bonitas na vida cristã, irmãos, é quando nós reconhecemos que sem Deus não somos nada, que precisamos dele. A nossa influência, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento não vale nada. Não vale nada. A nossa segurança, entre aspas, que achamos que temos, não vale nada. O direito que achamos que temos, não vale nada. Porque, irmãos, assim como foi nesse tempo de Judá, podemos aplicar isso aqui também para as nossas vidas. Vai vir uma grande multidão contra nós. Uma grande multidão. E me parece, irmãos, que nós não estamos assim, quem sabe percebendo, quem sabe não estamos dando ouvido aos sinais, as coisas que estão ocorrendo, que está acontecendo. Me parece que estamos vivendo uma vida normal. E precisamos viver uma vida normal. Mas, além de uma vida normal, precisamos viver uma vida de nos humilhar diante de Deus. Buscarmos, como disse Jesus, examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e se ela mesma que testificam de mim. Nós precisamos examinar as Escrituras. E ao examinarmos as Escrituras, nós percebemos, queridos, que Jesus está muito mais próximo de voltar. Nós já podemos sentir que o Senhor está voltando. Não vai demorar muito. Como sabemos isso? Pelos acontecimentos. O próprio Jesus disse: olha, vocês sabem quando vem o inverno. Vocês sabem mais ou menos quando a chuva vai cair. Vocês conhecem o tempo? E me parece que quando se refere à questão espiritual, parece que nós desconhecemos o tempo. Josafá continuou orando, irmãos. Isso é para a gente aqui adiantar o texto, que é um texto conhecido. Eu quero ir lá para o verso 12. Ah, nosso Deus, caso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Então Josafá, ele invocou o povo para a consagração, para jejuar, e aqui diante da congregação, ele orou. E disse: os nossos olhos estão postos em ti. Onde está colocando nós os nossos olhos? O que estamos vendo? Será que nós estamos como Josafá, nos humilhando diante de Deus e dizendo: olha, Senhor, não há força em nós para resistir a essas coisas, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas ele continua, irmãos. Agora eu quero ir lá para o verso 14. Onde ele estava orando, a Bíblia diz no verso 14 que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. E disse no verso 15: dai ouvidos todo ao Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, porque por esta causa de grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, a peleja não é nossa, ela é de Deus. Mas, querido, continua o texto dizendo: amanhã descerei, diz o profeta Jaziel. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe bem. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Então o profeta diz o seguinte, irmão: vai. E a gente conhece a história, irmãos. Não foi um exército para lutar. Não foi o exército. E interessante que essa oração do rei Josafá foi, de certa forma, reclamar a promessa quando o rei Salomão fez, ou quando Deus fez a Salomão na dedicação do templo. Que Deus ouviria a oração que fosse feita naquele lugar. Mas era necessário que o povo se humilhasse. Ele diz lá no capítulo 7 deste mesmo livro: era necessário que o povo se humilhasse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, queridos, e aquele texto lá, se você for mais profundo nele, ele diz bem assim: se Deus mandar uma praga e o povo orar, e o povo buscar, Deus cessa. Era muito forte a promessa, irmão. Mas era necessário que o povo se humilhasse. Mas a gente sabe, irmão, que nem todos se humilharam. Nem todos buscaram. Mas a vitória veio. E eu quero ir um pouquinho mais à frente. O verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de Coratitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. A história nos conta, irmãos, que Deus deu vitória. No verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E foram destruídos, irmãos. Foram destruídos. O que eles fizeram? O que os filhos de Israel fizeram?
só creram e louvaram. E Deus fez a obra. Porque o rei disse assim: olha, crede no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas, e vocês irão prosperar. A grande questão, queridos, é que nós não cremos desta maneira, muitas vezes. Não cremos muitas vezes em Deus e não cremos muitas vezes nos profetas de Deus. Quando eu digo nós cremos muitas vezes em Deus, é na sua vontade, na sua totalidade. Porque às vezes, irmãos, nós cremos em uma coisa e outra não. Naquilo que me convém, dá para eu crer. Se não me convém, eu ignoro. Foi por isso, irmãos, que Deus estabeleceu os profetas. Porque os nossos primeiros pais, o Senhor falava face a face. E veio o pecado. O homem se escondeu de Deus. E Deus falava aos filhos através dos pais. Depois Deus falou aos filhos através dos profetas, dos mensageiros. O homem não tinha mais liberdade de falar com Deus. Por quê? Pela sua descrença, pelo seu pecado. E Deus escolheu da maneira dele algumas pessoas para ele transmitir a sua verdade, a sua vontade para outras pessoas. E no longo da história bíblica, nós vimos que muitos desses homens foram mortos por falarem a verdade, por pregarem a verdade. Um exemplo deles, Jeremias. Jeremias, ele foi preso por falar a verdade, por pregar a verdade. E por Jerusalém ter negligenciado o convite de Deus, foram levados caminho para a Babilônia. Quando nós vamos mais para frente da história, nós vimos que os reformadores, por segurarem uma verdade, pregarem uma verdade, eles também foram presos, foram mortos, queimados em praça pública. Porque não negaram a Deus. Porque acreditavam eles que a salvação era pela fé. Agora imagine você, irmãos, se os reformadores conhecessem toda a verdade revelada para nós hoje. Imagine vocês se os reformadores não pregassem apenas a justificação pela fé. E além disso, pregassem sobre o sábado, por exemplo. Imaginou? A fúria da multidão. Nós cremos como adventista em 28 crenças, que está distribuída em 6 doutrinas. Aqui está o nosso manual da crença. Nisso cremos. Mas, queridos, a gente começa a perceber no longo da história bíblica, e exemplo também da nossa vida atual, é que quando a mensagem do profeta ela é agradável a nós aceitamos. Mas quando ela não agrada, nós rejeitamos. Mas o texto bíblico diz: crede no Senhor vosso Deus que vocês vão estar seguros. Mas é necessário também crer nos profetas, porque daí você vai ter prosperidade. Porque os profetas foram estabelecidos por Deus
e não por homens. Não foi vontade humana, diz Pedro, mas foi o Espírito que usou homens, mulheres, no caso de Pedro, homens, para escrever as Santas Escrituras. Foi Deus que escolheu. E às vezes estamos indo de encontro, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos rejeitando muitas vezes a mensagem de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer nos salvar. Ele quer salvar toda a humanidade. A mim e a você. Todas as pessoas. Mas nós sabemos, e é bem claro, irmãos, nem todos serão salvos. Nem todos. Porque nem todos aceitarão a Cristo. E alguns que disseram que aceitaram a Cristo, também não serão salvos. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 14, mais precisamente do verso 21, 22 e 23. Quando aqueles estavam dizendo assim, olha, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos curas, em teu nome não operamos milagre. E o Senhor disse, eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Apartai de mim os que praticam a iniquidade. Queridos, esses pregaram de Jesus, conheceram a palavra, porém rejeitaram a advertência de Deus. De que maneira vem a advertência de Deus? Através dos seus profetas, dos escritos, através dos mensageiros. É perigoso, irmãos, rejeitar a vontade de Deus. E eu sei que é muito duro quando a vontade de Deus, ela vai de encontro à nossa vontade. Às vezes nós temos planos e sonhos e de repente a gente percebe que os nossos planos e sonhos é contra os sonhos e os planos de Deus. Só que nós estamos vivendo em um mundo que me parece, irmãos, que as coisas são normais. Não, irmão, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu aconselho você que estude um pouquinho as crenças, as 28. Examine. O que é que fala sobre o dom profético? Então, examine o que é que fala o dom profético. O que é que fala sobre o sábio? Então, examine o que fala sobre o sábio. E tem todos os textos bíblicos, referências bíblicas. Na verdade, aqui é um auxílio para você encontrar os textos. Então, eu quero conhecer sobre a alimentação. Estude sobre o tempo. Como eu devo me comportar? Estude. Mas em fontes confiáveis. Não é no YouTube. O YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E às vezes as pessoas são seduzidas. Não esqueçam disso. Os nossos primeiros pais foram seduzidos, enganados, e eles não tinham natureza pecaminosa. Eu e você temos. Então é muito mais fácil de sermos enganados. Por isso que precisamos, no assim diz o Senhor, como diz a Bíblia. Então, se eu pegar esse verso aqui, e eu quero ter vida boa, vida de prosperidade, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando apenas de questão financeira, porque a prosperidade bíblica não é apenas questão financeira, porque nem todos que têm muito dinheiro são prósperos. Vivem uma vida triste, sem esperança, com muito dinheiro, com muitos amigos, mas sozinhos. Crendo no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Crendo nos seus profetas e prosperarei. A grande questão é que muitas vezes nós não cremos, como eu já falei. Nós não cremos.
Porque, queridos, o profeta às vezes vem mostrando algo que a gente não gosta de deixar essas coisas. Nós somos levados, irmãos, para o eu quero, o eu acho, o eu gosto. E isso é muito perigoso. Eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas espera aí, irmãos. Está pautado no assim do Senhor? Ou é a nossa vontade, ou é a nossa crença? Ou o que nós achamos? Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor dela. Porque a verdade, ela vai prosperar, irmão. Olha para o início da igreja. Perseguiram. Paulo pegou carta para matar os cristãos. Matava um, nascia outros. Derramou sangue, parecia ser semente. A profecia diz que eles foram perseguidos. Olha, estuda um pouquinho a vida dos valdenses. Quanto mais perseguidos, mais fé eles tinham. Olha a vida dos reformadores. Quanto mais perseguidos, mais fé eles tinham. Olha a vida dos nossos pioneiros. Agora olha a nossa. Olha a nossa. Tem momento de refletir. E eu sei que algumas pessoas fazem o seguinte: olha, eu não vou ser contra aquilo, porque se eu for, vou ser perseguido. Lembre-se de uma coisa, irmão. Não estamos em terreno neutro, certo? Nós estamos num grande conflito. Em um grande conflito. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Não há meio termo. E às vezes a gente fica meio aqui, meio ali, para agradar a um e agradar a outro, para não ser perseguido. Não, irmãos. Nós temos que nos firmar a favor da verdade. Eu sei que a gente não tem que provocar as pessoas, mas nós temos que sustentar a verdade. Nós temos que sustentar a verdade. E rejeitamos os escritos dos profetas porque não agrada. Nós temos o dom de profecia nesta igreja. E ela está aqui, ó. É o número 18. O dom de profecia. Estuda um pouquinho. Só que o problema, irmãos, é que quando eu começo a estudar o dom de profecia, ele começa a me ofender. Ele começa a me machucar. Ele começa a desmanchar os meus planos e os meus sonhos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um sonho de colocar uma lanchonete. Aí você vai estudar no Espírito Santo. Aí você, vendo lá em muitas passagens que tem, encontra o livro Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar. E você começa a perceber, irmãos, que tem alguns alimentos que você não pode comer, e você não come, creio eu, mas também não pode dar para outros comer. Aí você tem que mudar a estratégia. Na sua lanchonete, você não pode vender nada que você não possa comer. Ou não pode vender nada que a Bíblia diz que é prejudicial ao nosso corpo. Então o que acontece?
isso eu ia colocar um comércio de conhecer a igreja, de conhecer a palavra de Deus. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, alguém veio à minha casa, para o estudo bíblico. A princípio eu não me agradei. Não foi legal para mim. Porque estava desmanchando um sonho mesmo, uma vontade minha. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. É isso que está acontecendo. Ignoramos os escritos dos profetas, porque ele está tendo alguma vontade nossa. Eu sei que é muitas coisas, não vou falar aqui mas são muitas coisas. Mas por favor, quando os escritos dos profetas bater com uma boa ideia sua, ceda à vontade de Deus. Eu sei que vai ser muito duro para algumas pessoas. Muito duro. Muito duro. Tem pessoas que vai ter que deixar muita coisa. Tem as pessoas que gostam de assistir filme, novelas, por exemplo. Quando você estudar nos escritos dos profetas o que é a novela, você vai ter que abandonar. Mas irmãos, eu assisto uma série bíblica. Ela também. Ela também. Me diga qual é a série que não tem sensualidade, inveja, ódio, traição, espiritismo. Mesmo as séries, as minisséries bíblicas. Leia a Bíblia. Ou então, coloque o áudio da Bíblia para você ouvir. Mas nós estamos apegados a essas coisas. E às vezes é o nosso passatempo. E às vezes a gente gosta. Eu gostava muito de filme. E se eu sentar na frente da TV e começar a passar um filme, eu sou tentado a assistir. É por isso que não é bom. Aí o que foi que eu fiz? Eu não tenho Netflix. Irmão, mas tem comentário bom lá. Mas tem comentário melhor. Os escreveram lá. Comentário muito melhor. É por isso, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado. Aí vem as 5 avenidas da alma. Não dá para a gente destrinchar, porque seria uma semana de oração. Que eu estou vendo, que eu estou ouvindo as músicas. As músicas, irmãos. E algumas estão entrando sem a gente perceber e às vezes até percebendo. Músicas que agradam, que começam a levar o corpo a mexer. A música é para louvar a Deus. A música é para nos levar mais próximo de Deus. Temos que ter muito cuidado. O que estamos botando no nosso corpo como alimento, por exemplo. Quando você vai para os escritos do profeta, vai nos machucar muito. Que eu gosto de comer determinado tipo de comida. E aí? Eu gosto de tomar algum tipo de líquido. E aí? Aí vem os escritos do profeta. Porque eu não estudo, porque eu não vou a fundo. Porque vai me machucar e eu não quero deixar. E por não deixar eu não ignoro. Mas não serei tido por inocente, mesmo ignorando.
em outras coisas. Muitas coisas. Quando a gente vai para o vestuário, aí é que machuca muita gente. Machuca muita gente. Porque às vezes a gente esquece, irmãos, que nós temos que chamar a atenção para Deus, não para nós mesmos. Eu uso isso aqui, irmãos, mas a gente sabe que isso não prega. Isso aqui não prega. Certo? Você pode estar bem vestido sem isso aqui. Ótimo. Essa igreja acha por melhor usar isso aqui? A gente usa. Você que isso já está saindo de moda, está mudando, né? E aí onde está o perigo? Mas essa semana eu vi uma notícia, e você pode pesquisar na web, você vai encontrar, talvez você já tenha visto isso. O deputado Janones estava lá no Conselho de Ética, né? Que havia uma acusação contra ele. Ele foi falar, e alguns dos outros parlamentares que ali estavam, ele não pode falar. Ele está sem gravata. E insistiram, 1, 2, 3 falam. Na verdade, eu só assisti o áudio, né? Não vi a imagem. Eu estava dirigindo, também não. Só coloquei o áudio. Ele está sem gravata. Ele não pode falar neste lugar sem gravata. Eu fiquei pensando, irmão. Naquele lugar tem que estar vestido, bem vestido. E vai falar que está com gravata. Mas não é gravata que fala. O que eu quero dizer para os irmãos é que, às vezes, ao nos comportar, nós desonramos a Deus. Desonramos a Deus. Porque chamamos a atenção para nós. Chamamos a atenção para nós. E se você for mais fundo, irmão, tem muita coisa. E por que a gente não estuda? Por que a gente não vai fundo, irmão? Por quê, irmão? Se a gente for fundo demais, a gente vai deixar aquilo que nós gostamos. E aí que está o problema. Nós não queremos deixar muitas coisas. Não, mas há de chegar um tempo que os salvos vai ter que abandonar todas essas coisas. E por que não dar um passo à frente e já começar a fazer isso, estudando, examinando? Eu sei que a salvação não vem através das coisas. Não vem, não confunda. A salvação é através de Cristo Jesus. Só que, meus queridos, por favor, em nome de Jesus, Ele deixou o céu para morrer no meu e no teu lugar. Ô irmão, Jesus não fez assim, olha Senhor, olha Pai, eu vou aqui na terra e vou resolver esse problema e volto daqui a pouco. Não, irmão. Não. Você quer ver o que Jesus realmente fez por você? Estude os evangelhos. E para ajudar você mais um pouquinho, estude o livro Desejado de Todas as Nações. Ô irmãos, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono para oferecer para mim e para você salvação. E nós não queremos deixar o nosso gosto. Eu sei que quem nos salva é Cristo. Eu sei que a Bíblia diz, vinde a mim como estáis, mas não é permanecer como estáis. Precisa haver uma mudança, porque a Bíblia diz também que o velho homem já foi, a criatura já foi, agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós queremos, irmãos, praticar as mesmas coisas, ou quase todas as mesmas coisas que nós praticávamos antes. Então, em nome do Senhor Jesus, estude, irmão. Busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. E busque os assuntos das 5 avenidas da alma. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Jesus subiu aos céus.
Não dá para ver Jesus andando aí na rua mais. Corporalmente não. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, através do seu Santo Espírito. E onde o Espírito Santo de Deus habita? É na igreja. É nessas quatro paredes. Não, irmãos, a promessa diz que é em nós. É em nós. Então nós temos que organizar esse templo que o Deus do céu quis fazer morada. E nós temos que honrar a Deus com isso. Não é para chamar a atenção de A e de B, é para glorificar a Deus. Tudo a nossa vida é para glorificar a Deus. Mas muitas vezes nós fazemos culto para agradar as pessoas. Usamos coisa para mostrar para as pessoas. Nos arrumamos muitas vezes para mostrar para as pessoas. Compramos uma roupa muitas vezes para mostrar para as pessoas. Não para glorificar a Deus. É sério. Estamos vivendo um mundo, um período na terra tão perigoso que nós estamos sendo iludidos pelas coisas. E me parece, irmãos, que o da nossa própria casa é contra. Não é o de fora, é o da nossa própria casa. A igreja parece que está dividida, mas está dividida porque cada um está buscando, quem sabe, o seu interesse. Mas se nós buscarmos assim, diz o Senhor, nós não estaremos divididos. Não estaremos. Não estaremos. Mas até quando ficaremos divididos? Até o fechamento da porta da graça? Que não há mais oportunidade depois dela? Até quando, queridos? Até quando seremos orgulhosos de não admitir que precisamos nos humilhar? E o texto bíblico, irmão, quando eu li aquele texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Eu não entendia muito bem, irmão. O povo de Deus tem maus caminhos, precisa se converter, não é já povo de Deus? Os maus caminhos, irmão, é a nossa vontade, é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Mas tem que ser como Deus quer. Se tem uma coisa que Deus não vai dividir com ninguém, é a sua glória. Com ninguém. Com ninguém. E outra coisa, irmão. Deus me deu liberdade, e a você também, para fazermos a nossa vida o que quisermos. Eu vou à igreja se eu quiser. Eu vou para a igreja do jeito que eu quiser. Eu dou dízimo e oferta se quiser. Eu prego se quiser. Eu cumpro lição de escola sabatina se quiser. Eu venho vestido, bem comportado se quiser. Se não quiser, eu venho de bermuda, de calção. Não tem problema nenhum. Ou tem? Não tem problema. Eu quero. Eu sei que em alguns ambientes eu não posso entrar como eu quero. Tipo, assembleia, fórum. Entendeu? Lá não entra como quer, não. Tem que entrar com as regras. Mas tem uma coisa que Deus não permitiu para mim e para você. Quando eu digo isso, irmão, eu não sou contra essas coisas. Porque eu tinha mergulho. Não estou dizendo que sou contra isso. Longe de mim. Mas tem ambientes que não dá para ser assim. Não dá, irmão. Agora tem uma coisa que Deus não permitiu para mim nem para você. E nunca vai permitir. Você pode até fazer. Mas não é permissão dele. É o jeito de adorar. Deus
não deixou liberdade para mim e para você adorarmos a Ele como queremos. Quando adoramos a Deus quando queremos, não é adoração. Ele não recebe essa adoração. Deus só recebe a adoração como Ele quer, como Ele estabeleceu. Tem muita gente pregando de todo jeito, falando que tudo pode. Mas a pergunta é, Deus aceita? É a vontade de Deus? Deus quer? Não, Deus espera que se converta, que deixe os seus maus caminhos. Ele não vai aceitar, irmãos. Não vai, não adianta. Olha a história de Caim e Abel. Olha a história, irmão. Deus pediu uma oferta. Os dois levaram a oferta, mas só um foi aceito. Pô, irmão, cá para nós. Até os amantes da carne sabem que a oferta de Caim era mais bonita. E principalmente na sua época. Principalmente. Leva um cordeiro morto para ser sacrificado e leva uma mesa cheia dos frutos maravilhosos da natureza. Qual é mais bonito? O cordeiro lá, com pele sangrando. Ele não estava assado, não estava sem o couro, sem a pele. Não era maravilhoso aos olhos para comer. Mas não foi a oferta que Deus pediu, irmão. Não foi a oferta. Então não adianta, irmão. Não adianta você querer adorar a Deus como você quer. Por favor, adore a Ele como Ele quer, como Ele estabeleceu, como Ele convidou você. Aí você pode perguntar, como, irmão? Está escrito. Fora disso, caia fora. Não vá na ideia dos seres humanos, nem de pregador, nem de ancião, nem de pastor, não. Se não tiver assim, diz o Senhor, não serve, não vale, não presta, e não é de Deus. Porque se levantarão falsos pregadores, e lembre-se, que usarão também este povo. Não é de fora, não. Tenha muito cuidado. Estude. Consagra a sua vida. Busca Deus. Busque o poder do Espírito Santo. E Ele não vai te deixar às escuras. Ele vai te dar o espírito de discernimento. Mesmo que você não saiba dele. Certo? Muito cuidado. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o perigoso é que alguns irão usar a Bíblia. E irão usar a Bíblia neste microfone, neste púlpito, para pregar heresias. Vontade própria. Que Deus tenha misericórdia de mim. De você também. Possamos nos humilhar, buscar ao Senhor, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E queremos estar do lado dele. Queremos ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais um favor?